Bom dia, 9 horas da manhã, 24 de maio de 2020. Eu me chamo Isaías Costa e estou aqui para dar prosseguimento ao estudo da obra O Poder do Agora, né, que foi uma proposta que eu já vinha assim amadurecendo há um tempo, né, essa semana foi dado início. Hoje está sendo o nosso sétimo encontro e eu estou bem assim feliz, né, que já estamos concluindo a primeira semana de estudos. É um estudo que vai assim se alongar, não sei exatamente quanto tempo vai ser, mas com certeza teremos muitos encontros aqui para poder a gente aprofundar essa obra que é tão bonita, uma obra tão profunda, né, que é O Poder do Agora do Eckhart Tolle. O que a gente vai ver hoje, gente, é um tema muito bacana, que é o conflito entre a mente e as emoções, né? Antes de dar início a essa temática, né, que é do capítulo um, a gente está no capítulo um desse livro. Antes disso, agradecer, né, o pessoal que está acompanhando também, tanto aqui, né, depois que fica gravado lá no IGTV. Tem muitas pessoas que estão acessando depois. Também o pessoal que está acompanhando pelo YouTube, né, o canal do YouTube, que é o Isaías Costa, ou também pelas duas plataformas de podcast que eu tenho, né, que é o SoundCloud e o Spotify. No SoundCloud ou no Spotify você encontra como o nome do meu blog, né, que é o Para Além do Agora. Se você quiser acompanhar como podcast, basta colocar lá na busca, né, tanto do SoundCloud como do Spotify, Para Além do Agora, que você vai encontrar esse estudo com todas as lives que já aconteceram até o momento. Tá tudo lá em MP3, né? Tem até a possibilidade de você fazer o download, né? Colocar no seu celular para ouvir na hora que quiser. Eu tenho sempre dado essa sugestão aqui, né? Porque eu sei que tem muitas pessoas que gostam de ouvir coisas bacanas enquanto estão fazendo outras atividades, seja lavando uma louça, seja fazendo uma caminhada. Então fica essa possibilidade, né? Então, dadas esses avisos iniciais, vamos para o que interessa, que é o estudo dessa obra, a leitura desse tópico do livro, né? Que é do capítulo um. Esse tópico, só para assim, esclarecer um pouco, ele tem o título de Emoção, a reação do corpo à mente, né? A relação da emoção com a mente. E aí ele começa com uma pergunta que diz assim: e quanto às emoções? Elas me dominam muito mais do que a minha mente. Isso aqui é uma pessoa falando pro Eckhart Tolle. E aí a resposta dele é a seguinte: a mente, no sentido em que emprego o termo, não é apenas pensamento. Ela inclui nossas emoções, assim como todos os padrões de reações mentais e emocionais inconscientes. A emoção nasce no lugar onde a mente e o corpo se encontram. Essa frase ela é muito compacta e ela está falando muita coisa. Eu vou ler outra vez. A emoção nasce no lugar onde a mente e o corpo se encontram. Isso aqui, gente, é tão interessante porque as pessoas confundem emoção com sentimento. A emoção, eu gosto muito de conhecer as raízes das palavras. A palavra emoção, ela vem lá do inglês, né, que é motion. No inglês tem a relação do emotion, né? Você tem na palavra motion, que significa movimento. Então, as emoções no nosso corpo é tudo aquilo que move, de alguma forma, os nossos sentidos, os nossos cinco sentidos. Então, a gente tem sentimentos e esses sentimentos eles geram emoções que se traduzem no nosso corpo, né? E aí, assim, um dos melhores exemplos para que você consiga compreender bem o que eu estou falando sobre emoções e sentimentos é o choro, né? O choro, né? As nossas lágrimas, né? Quando a gente está chorando, isso pode ter diversas origens. Existem inúmeros tipos de choros, né? Existem no mínimo uns 6 tipos de choros diferentes. Por exemplo, quando você está se sentindo alegre, né? Quando você está exultante, né? Às vezes você chora de alegria, né? Um exemplo clássico de um choro de alegria
é quando nasce um bebê, né? Quando uma mulher tá dando à luz ao filho, a maioria delas, tipo, a imensa maioria chora muito. É um choro de alegria. Aquele sentimento, né, de alegria se traduz naquele choro. Ou então quando a pessoa está muito triste, quando a pessoa está muito triste, ela chora e aquele choro está expressando aquela tristeza que ela está sentindo. Um outro choro comum é o de abandono. Às vezes uma criança, por exemplo, ela está se sentindo abandonada, ela está num lugar e ela está sozinha, não tem nenhum adulto por perto, ela começa a chorar e esse choro é só a emoção que está transparecendo aquele sentimento que ela está tendo de desamparo. E às vezes tem até coisas assim cotidianas, né? Tipo, você tá fazendo comida e tá lá raspando uma cebola, né? Você tá se sentindo normal e tal, mas vem essa emoção que às vezes acontece de uma reação, né? E você começa a chorar, né? Existem inúmeros tipos de choro, né? Você entrou aqui, né, na conversa, seja bem-vinda, Márcia. Pois é, estamos aqui num domingo, né? Eu tô gravando essa live num domingo, né? É um dia que tá todo, assim, a maioria das pessoas estão em casa, mesmo quem tá na quarentena que trabalha, estão em casa, né? Então, eu não, mesmo sendo domingo, eu não vou deixar de fazer essas lives aqui, porque é uma das coisas que eu não comentei, né, gente? Assim, nas lives anteriores, que eu sou professor, mas onde eu ensino, esse período ficou sem ter aulas, né? Pelo menos por enquanto. E assim, enquanto não estiver tendo as aulas virtuais, eu vou poder continuar fazendo essas lives diariamente. Assim, eu não vou garantir de continuar fazendo todos os dias, mas enquanto eu puder, eu vou ficar fazendo, tá certo? Todos os dias. Aí, retornando ao que eu estava falando, né? Esse exemplo do choro é muito legal, porque quando você tem diversos tipos de sentimentos, todos eles geram essa emoção, né, relacionada com o choro. Então são coisas diferentes. Aí voltando aqui para a frase do Eckhart Tolle, fica muito mais fácil compreender o que ele está falando. A emoção nasce no lugar onde a mente e o corpo se encontram, nas as nossas reações mentais, com o sentimento que a gente está tendo, traduzindo, né, nessa questão do choro, é esse encontro da mente e do corpo. E aí ele continua. É a reação do corpo à nossa mente, ou, podemos dizer, um reflexo da mente no corpo. Por exemplo, um pensamento agressivo ou hostil vai acumulando aos poucos uma energia no corpo, a raiva. O corpo está se preparando para lutar. Já a ideia de que nos encontramos sob uma ameaça física ou psicológica faz com que o corpo se contraia, o que é a manifestação física daquilo que chamamos de medo. As pesquisas têm demonstrado que as emoções fortes causam até mesmo mudanças na bioquímica do corpo. Essas mudanças bioquímicas representam o aspecto físico ou material da emoção. Em geral, não temos consciência de todos os nossos padrões de pensamento. Só é possível trazê-los à consciência quando observamos as nossas emoções. Esse ponto aqui, gente, é o principal das coisas que eu vou falar aqui hoje nessa live, né? De que a gente precisa observar as nossas emoções, não observar apenas os nossos pensamentos. Numa live anterior, né, que eu falei sobre observar o pensador, acho que foram duas lives anteriores, eu falei sobre observar o pensador, é o primeiro passo. O segundo passo é observar também as nossas emoções. Quando a gente observa os pensamentos e observa as emoções, é o passo inicial para que a gente entre no nosso ser, a gente adentre o nosso ser interior. Ele fala sobre isso muito bem um pouco mais para frente. Vamos continuar a leitura. Quanto mais identificados estivermos com nossos pensamentos, com as coisas que nos agradam ou não, com nossos julgamentos e interpretações, ou seja, quanto menos presentes estivermos como consciência observadora, mais forte será a carga de energia emocional. Tenhamos ou não consciência disso. Isso aqui que ele está falando é como recapitulando a parte que ele fala de observar o pensador.
quando você não está presente, quando o inconsciente está meio que tomando de conta de você, mais essas emoções elas ficam exacerbadas. E às vezes você não consegue se controlar. É aí que vem aquele tal do descontrole, né? Como a gente muitas vezes fala. Esse descontrole ele vem dessa força do inconsciente que está muito forte. Porque a gente não trabalhou ainda em si essa questão de ter mais consciência, de ter mais observação dos pensamentos e das emoções. É muito legal porque ele vai fazendo tipo essa coxa de retalhos, ele vai indo, voltando, nesse vai e vem fica muito mais fácil da gente compreender, né? A Márcia fez aqui um comentário, às vezes ao lembrar um momento de tristeza ou alegria, o choro, o riso, é algo que não podemos conter. As lembranças são é, interessantes. Pois é isso mesmo. É a questão do choro, do riso, da tristeza, da alegria. Às vezes a gente tem dificuldade de identificar bem isso, porque a gente está meio que no processo inconsciente, né? Aí, continuando aqui. Mas se você não consegue sentir as suas emoções, se as mantém à distância, terminará por senti-las em um nível puramente físico, como um sintoma ou um problema físico. Muito se tem escrito a respeito disso nos últimos anos. Portanto, não precisamos nos aprofundar no assunto. Isso aqui eu também comentei um pouco antes, gente, que é a chamada metafísica da saúde. A metafísica da saúde é uma das coisas que eu me especializei. Assim, eu passei muito tempo estudando profundamente isso. Então, mais para frente eu vou falar muito sobre isso, porque tem um capítulo aqui, gente, já meio que assim trazendo um pouco, né, dessa obra. Um capítulo lá na frente, ele fala muito sobre um conceito que é muito próprio do Eckhart Tolle, que é o que ele chama de corpo de dor. Essa coisa do corpo de dor, que são as nossas emoções ancestrais, uma série de coisas assim que são muito complexas. É nessa hora que eu vou falar bastante sobre a metafísica da saúde, que é essa relação que as nossas emoções têm para gerar doenças no nosso corpo quando a gente está em desequilíbrio. Então são coisas que a gente vai ver lá mais para frente, tá certo? Aí continuando aqui a leitura. É possível que um forte padrão emocional inconsciente venha a se manifestar como um acontecimento externo, algo que parece acontecer só com você. Por exemplo, tenho observado que as pessoas que guardam muita raiva dentro de si mesmas, mesmo sem ter consciência e sem falar sobre o assunto, são mais propensas a ser atacadas verbalmente, ou até mesmo fisicamente, por outras pessoas cheias de raiva, com frequência sem qualquer motivo aparente. A razão é que elas desprendem uma raiva tão forte que acaba sendo captada de forma subconsciente por outras pessoas, e isso aciona a raiva latente que elas trazem dentro de si. Essa parte aqui, gente, é uma das mais interessantes nesse tópico. Eu queria me deter um pouquinho mais nisso daqui, até contar um pouquinho da minha própria experiência com relação a isso. Os nossos sentimentos, as nossas emoções, gente, elas são vibração. A gente tem que ter muito claro isso, de que nós somos energia. Nós sendo energia, a gente vibra, as nossas células vibram e a gente gera um campo vibratório ao redor do nosso corpo e que as outras pessoas elas sentem isso, elas percebem isso, mesmo que inconscientemente. Se a gente está totalmente tomado pela raiva, né, pelo rancor, pelo ódio, pelo ressentimento, pela mágoa, as pessoas elas conseguem sentir isso. Às vezes é até comum, assim, quando você não está se sentindo bem, as pessoas olham para você assim meio tonta e dizem, você está bem mesmo? O que que aconteceu? Às vezes você não precisa falar uma palavra. Não é verdade que eu estou falando agora? Com certeza você de alguma forma está se identificando, porque é isso que acontece. Às vezes a gente está com a nossa energia muito baixa, e aí as pessoas elas sentem isso, porque a gente é vibração. E acontece um fenômeno, gente, que na física, a gente estuda muito em física isso, que é a ressonância. Né? Aí na física a gente estuda a ressonância magnética, aqui levando para essa linguagem mais espiritual,
seria a ressonância energética, né? O nosso campo energético, ele se afiniza com outros campos energéticos. E isso é uma coisa sutil. Não adianta você tentar explicar isso muito racionalmente, porque você vai ter dificuldade. É algo do campo do sutil. A gente precisa nos trabalhar as nossas emoções para que a gente se sutilize, a gente se torne pessoas mais sutis. E à medida que isso vai acontecendo, o nosso campo vibratório ele vai se tornando mais amoroso, né? Ele vai se tornando mais pacificado. E por onde a gente for, a gente vai atrair pessoas bacanas. Na minha própria vida tem acontecido muito isso. Anos atrás eu era uma pessoa meio impulsiva, sabe? Eu era muito reativo. E às vezes acontecia disso, de eu atrair situações que eram muito complicadas. Pessoas assim que às vezes eram muito raivosas comigo, que aumentavam o tom comigo, né? O tom de voz e partia para briga, para discussão. Mas por quê? Porque eu era uma pessoa muito reativa. Mas aí eu fui me trabalhando nesse processo do autoconhecimento. Hoje em dia acontece exatamente o contrário. Às vezes eu estou em algum lugar e às vezes tem uma pessoa que está muito reativa, está com essa energia de raiva, de ódio, mas quando ela se aproxima de mim, ela muda de tom. Ela olha, "Vixe, vixe, esse cara, ela é como se ela dissesse internamente, nossa, esse cara é diferente. Eu não vou, eu não vou entrar em tom de briga com ele não, eu não vou discutir com ele não. Isso tem acontecido constantemente comigo, porque por onde eu vou, eu tento ir na energia da serenidade, da paz, e isso vibra, as pessoas elas sentem isso. Então, a proposta, né, do Eckhart Tolle e minha aqui é que você vá se trabalhando, né, as suas emoções, né, os seus sentimentos, para que você vá ficando cada vez mais sutil, vá ficando mais pacífico, mais amoroso, mais empático, né, porque isso só traz o bem tanto para você como para os outros. Você vai atrair cada vez mais situações positivas, pessoas que vão lhe ajudar no seu processo de elevação de consciência, de crescimento interior. Experimente, procure quando sentir que está com raiva, quando sentir que está explodindo, né, por dentro, respire fundo, sinta, né, o seu corpo e a partir daí você vai começar a perceber que é possível, né, haver esse movimento de observar as emoções. Isso que eu estou falando agora é esse exercício, né, ao respirar fundo, você vai estar observando as suas emoções. E assim, há uma possibilidade de você mudar esse jogo, mudar a forma de você ser no mundo. É muito bonito isso daqui, gente, e muito transformador. Quando você experimenta, quando você bota isso na prática, é muito transformador. Vamos continuando aqui a leitura. Se você tem dificuldade de sentir suas emoções, comece concentrando a atenção na área de energia interior do seu corpo. Sinta o seu corpo lá no fundo. Essa prática colocará você em contato com as suas emoções. Aprofundarei o assunto mais adiante. Que é isso que ele vai falar bastante mesmo, né? Mais para frente. Não precisa a gente se deter agora. Depois vem outro questionamento, né, do que ele colocou e responde em seguida, que diz assim: você diz que a emoção é o reflexo da mente no corpo, mas às vezes ocorre um conflito entre os dois quando a mente diz não e a emoção diz sim, ou vice-versa. Isso aqui é super comum, gente. Assim, você sente uma coisa, pensa outra, às vezes, né, pensa uma coisa, sente outra, e aí nisso, nesse descompasso, a pessoa fica num desequilíbrio só. Aí vem a resposta dele. Se quisermos conhecer mesmo a nossa mente, o corpo sempre nos dará um reflexo confiável. Portanto, observe a sua emoção, ou melhor, sinta-a em seu corpo. Se houver um aparente conflito entre os dois, a verdade estará na emoção e não no pensamento. Essa frase ela resume tudo. Se não houver, se houver um aparente conflito entre os dois, a verdade estará na emoção e não no pensamento. Isso aqui é uma das coisas que eu já falei inúmeras vezes nas lives anteriores, de que o sentimento
ele está muito acima do pensamento, né? É o que a razão não alcança. Essa frase eu acho genial. O sentimento é o que a razão não alcança. A razão não consegue alcançar o sentimento, porque ele está no outro patamar. Então, se você está nessa dúvida, nesse descompasso entre o que você sente e o que você pensa, o que você sente é superior. O que você sente está muito mais próximo da sua verdade do que seria o pensamento. O pensamento a gente vive cheio de condicionamentos, cheio de travas, cheio de preconceitos, cheio de um monte de coisa. O sentimento não, o sentimento é algo mais puro, é algo mais genuíno. Então, se você vai por ele, a possibilidade de você acertar, digamos assim, é muito maior. Aqui eu queria até contar uma história recente, né? Foi já no período da quarentena, de um amigo, né? Que uma vez ele foi sair, né? Foi de carro para fazer uma compra na farmácia, né? Foi comprar umas coisas na farmácia, e foi sozinho de carro, né? Se aproximando da farmácia, ele sentiu tipo um aperto no coração, assim como se aonde ele fosse estacionar fosse uma coisa que tipo aconteceria alguma coisa de errado, de estranho. Ele achou muito esquisito assim o local onde ele ia estacionar o carro, né? E aí ele pensou, poxa, é alguma coisa estranha, tá? Eu tô sentindo alguma coisa estranha. E ele realmente confiou no sentimento. Aí ele deu a volta, rodou o quarteirão todo e foi estacionar no outro lugar. Para surpresa dele, pouco depois que ele tinha estacionado o carro no outro lugar, naquele canto que ele tinha a princípio pensado em estacionar o carro, houve um tiroteio. Tipo assim, uma pessoa estava sendo procurada e ele até ouviu um tiro sendo disparado. Já pensou? Se ele tivesse colocado o carro naquele lugar? É muito, assim, é uma coisa que a gente não consegue explicar racionalmente, gente, mas isso acontece muito. Acontece no dia a dia de quase todas as pessoas. Comigo nunca aconteceu algo assim tão grave como isso, né? Mas já aconteceu outras coisas que eu intuía que era para não fazer. E aí depois eu percebi que era realmente para não fazer. Então a gente precisa ouvir mais, a gente precisa sentir, né, interiormente essas emoções para que a gente tome a decisão mais acertada. Aí aqui, gente, eu queria até aproveitar, né, que eu contei essa história tão bacana para vocês, né, que estão acompanhando, né, principalmente no YouTube, né, que o YouTube é um lugar que é muito bom para você compartilhar experiências, né. Faça um comentário lá no YouTube, né, esse vídeo vai para lá depois, eu vou colocar lá no YouTube. Assim, se você que está ouvindo tem alguma história bacana a respeito da intuição, né, de você ter ouvido a sua intuição, faz um comentário lá no YouTube, eu vou gostar muito de ler, né, de interagir, né, porque esse aqui é um estudo que o bacana é haver essa interação entre mim e vocês que estão acompanhando, né. Então, voltando aqui para a leitura do livro. É bastante comum ocorrerem conflitos entre os pensamentos superficiais e os processos mentais inconscientes. Mesmo que você ainda não seja capaz de trazer a sua atividade mental inconsciente para um estado de consciência, sob a forma de pensamento, ela estará sempre refletida no seu corpo como uma emoção. E isso você pode passar a perceber. Era o que eu estava falando, né? Quando você escuta, né? Quando você presta atenção nessas emoções, você consegue perceber isso. Observar uma emoção por esse ângulo é basicamente o mesmo que ouvir ou observar um pensamento, como descrevi anteriormente. A única diferença é que o pensamento está na sua cabeça, enquanto a emoção, por conter um forte componente físico, se manifesta em primeiro lugar no corpo. Você pode permitir que a emoção esteja ali, sem deixar que ela assuma o controle. Você não é mais a emoção, você é o observador, a presença que observa. Ao praticar isso, tudo que está inconsciente será trazido à luz da sua consciência. Ou seja, aqui o que ele está falando é isso, de você observar os seus pensamentos e, junto com isso, observar as suas emoções. Quando você observa os seus pensamentos juntamente com as emoções, você está nesse caminho de iluminação.
Só recapitulando, gente, o que eu falei lá no começo. Esse livro, o subtítulo dele é esse, é um guia para a iluminação espiritual, né? E aí, assim, o que ele está falando aqui, gente, é um guia. Observar os pensamentos, observar as emoções, adentrar o ser. É um guia para que a gente consiga chegar no que ele chama de iluminação espiritual. Não é fácil, mas é possível. Quando a gente realmente se coloca mesmo inteiro nisso, isso é possível. E aí vem uma outra pergunta, né? Ele continua com outra pergunta. Então, observar nossas emoções é tão importante quanto observar os nossos pensamentos? E a resposta é lógico que sim. Ele diz sim. Habitue-se a perguntar o que está acontecendo com você nesse exato momento. Essa questão lhe indicará a direção certa, mas não analise, apenas observe. Essa frase, ela vale a pena a gente dar uma passada por ela. Não analise, apenas observe. Porque o que é analisar? Analisar é você colocar só o crivo do pensamento. Só que o pensamento, como eu já comentei, ele é inferior ao sentimento, às emoções. Então, quando você analisa, você pode, e muitas vezes você faz, né? Você coloca muitos julgamentos, muitas resistências, muitos preconceitos, né? Muitas coisas preconcebidas, né? Então, você foge, você se distancia do ser. Então, não analise, só observe. A observação é diferente da análise. A análise é esse processo mental que é o viciado, né? Como a gente viu na live de ontem. Quando a gente analisa, a gente está nesse vício do pensar. Então, que a gente saia desse vício do pensar e apenas observe. Ele continua: concentre a sua atenção dentro de você. Sinta a energia da emoção. Se não há emoção presente, concentre sua atenção mais fundo no campo da energia interna do seu corpo. Essa é a porta de entrada para o ser. Ó, esse aqui é o resumo de todo esse tópico. Concentre sua atenção mais fundo no campo da energia interna do seu corpo. Essa é a porta de entrada do ser, ou seja, é observar o pensamento juntamente com o sentimento. Juntando os dois, você está no caminho de entrar, né, para o ser interior. Você adentrar o ser interior. Só tomar uma água aqui para ler o próximo tópico. Diz: uma emoção, em geral, representa um padrão de pensamento amplificado e energizado, por conta da carga energética quase sempre excessiva que ela contém. Não é fácil, a princípio, termos condições para observá-la. Isso daqui vale a pena dar uma pincelada, né? Porque quando você está nessa questão de não ter facilidade para observar o que ele está dizendo aqui, é porque a gente está dominado pela impulsividade ou pela reatividade. É isso que acontece. Quando a gente está muito reativo, a gente não consegue observar os pensamentos, porque a impulsividade e a reatividade, isso a psicologia explica muito, né? Até a neurociência também estuda muito isso. A gente está dominado pelo nosso lado mais instintivo. A impulsividade, a reatividade, ela está ligada com os nossos instintos, e os nossos instintos o próprio nome diz. É algo que a gente faz no automático, a gente não tem um raciocínio, a gente não tem uma ponderação. Então isso nos domina. Por isso que ele fala que não é fácil. A gente primeiro precisa se trabalhar para poder vencer essa impulsividade e essa reatividade. Então, continuando. A emoção quer assumir o controle e quase sempre consegue, a menos que você esteja presente e alerta. Se você for empurrado para uma identificação inconsciente com a emoção, ela se tornará temporariamente você. Ou seja, se você se identificar demais com essas emoções, você vai criar um falso você, né? Pode parecer meio confuso, mas faz todo sentido. Porque quando a gente fala de você, o você mesmo com letra maiúscula, seria o seu eu mais profundo. Mas o que ele está falando aqui é o você com letra minúscula, um falso você, né? Então, a gente precisa se trabalhar para que a gente assuma
o você com letra maiúscula. É comum se estabelecer um círculo vicioso entre o pensamento e a emoção, porque um alimenta o outro. O padrão do pensamento cria um reflexo amplificado de si mesmo, na forma de uma emoção, fazendo com que a frequência vibratória desta permaneça alimentando o padrão de pensamento original. Ao lidar mentalmente com a situação, acontecimento ou pessoa que é identificada como causadora da emoção, o pensamento fornece energia para a emoção, a qual, por sua vez, energiza o padrão do pensamento, e assim por diante. Aqui é como se uma coisa alimentasse a outra, né? Vou ler outra vez. Ao lidar mentalmente com a situação, acontecimento ou pessoa que é identificada como causadora da emoção, o pensamento fornece energia para a emoção, a qual, por sua vez, energiza o padrão de pensamento, e assim por diante. Isso daqui é quando você está totalmente identificado com o pensamento. E quando você se identifica só com o pensamento, você está fugindo, né? Você está fugindo de si mesmo, né? Você está saindo de si mesmo. Então, é preciso a gente perceber isso, né? Mas para perceber isso é preciso autoconhecimento. É um movimento constante e eterno, né? Ele está sempre presente. E aí ele continua aqui na parte que ele fala sobre isso, né? Basicamente, todas as emoções são modificações de uma emoção primitiva não diferenciada, cuja origem é a perda da percepção de quem somos por trás do nome e da forma. É difícil encontrar um nome que descreva essa emoção primitiva. A palavra medo é muito próxima, mas, além do sentido de ameaça permanente, ela pode ser entendida como um profundo sentimento de abandono e incompletude. Isso aqui eu comentei um pouco lá no começo, né, de que o medo, ele está muito próximo daquilo que ele está falando aqui. Porque o medo, gente, é um sentimento muito primitivo. Nós, como seres humanos, nós temos o medo intrínseco em nós. Porque o medo, ele faz parte do nosso processo de sobrevivência. Nós, como espécie, né, milhares de anos atrás, o mundo tinha muitos seres predadores, assim, coisas que poderiam fazer com que a gente morresse muito facilmente. Então, o medo faz parte, né, nesse processo tipo de fuga daquilo que é perigoso. O medo é algo muito próximo dessa coisa primitiva, né, que está relacionado com os nossos instintos. Então, a gente tem que transcender esse medo mais primitivo para que a gente consiga acessar um nível de consciência mais elevado. E aí ele continua. Por isso, talvez seja melhor usar uma palavra que não se confunda tanto com aquela emoção básica e chamar isso simplesmente de sofrimento. Isso aqui já é quase que introduzindo o que ele vai falar em seguida. Que às vezes a gente confunde, né, tudo com sofrimento. A gente diz, não, isso aqui é sofrimento, sofrimento. Mas o sofrimento é uma palavra muito ampla. Para às vezes você falar de alguma coisa que é menor. Né? Existe a dor e o sofrimento. Eu comentei sobre isso em outra live, né? Que a dor, ela é obrigatória, todo mundo sente dor, mas o sofrimento ele é opcional. A gente pode sentir muitas dores, mas não sofrer por conta dessas dores. Ele está meio que voltando para isso aqui. Ele continua. Uma das principais tarefas da mente, uma das razões de sua atividade incessante, é a de combater ou eliminar o sofrimento emocional. Embora ela invariavelmente só consiga encobri-lo por um tempo. De fato, quanto mais a mente tenta se livrar do sofrimento, mais ele aumenta. A mente nunca pode achar a solução, nem pode permitir que encontremos a solução, porque é ela mesma uma parte intrínseca do problema. Aqui ele está falando uma baita verdade, né? Porque a gente se identifica tanto com a mente, só que a mente, eu gosto sempre de fazer esse paralelo, né? A mente, ela mente. Você talvez já tenha ouvido essa frase, né?
É um trocadilho muito interessante. A nossa mente mente. Ou seja, se a gente confiar totalmente na nossa mente, a gente vai quebrar a cara. Então, a gente precisa estar no passo além, a gente está acima da nossa mente, para poder a gente olhar a coisa de forma mais profunda, né? Isso daqui, gente, tem uma música que eu acho tão interessante que vai direto nesse ponto aqui, uma música dos Titãs, né, que uma das frases que eu mais gosto, né, diz assim: querer sentir a dor não é uma loucura, fugir da dor é fugir da própria cura. Eu tenho até um podcast lá no meu canal que eu falei sobre essa música. Eu vou inclusive colocar nos comentários lá no YouTube para quem quiser acessar. Essa música ela é muito interessante, já tem vários anos que eles compuseram, mas é muito bonita. Olha que frase bacana, gente. Querer sentir a dor não é uma loucura. Fugir da dor é fugir da própria cura. Quanto mais você quer, não, eu não quero sentir isso, isso não é pra mim, mais aquilo vai durar. Se você ficar nessa coisa de fugir, 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 aquilo vai crescer. É isso que você quer? Eu espero que não. Se você está aqui, é porque você não quer, você quer transcender isso. Então, às vezes a coisa dói, mas é a partir da dor que aí vem o cessar da dor. Falando sobre isso, até me lembrei, né, de uma das histórias que eu mais gostei de ler, de um dos meus autores favoritos, que é o Rubem Alves. Eu sempre comento sobre Rubem Alves em sala de aula e tal. Eu vi aqui que um dos meus alunos entrou aqui na conversa. Seja bem-vindo, viu, Alexandre? Eu já comentei muitas vezes sobre esse autor em sala de aula, ele também estava lá, ele sabe disso. O Rubem Alves é um imenso pedagogo. Uma das historinhas dele que eu mais gosto fala sobre o furúnculo. O furúnculo, a gente sabe que é uma coisa que dói pra caramba, né? E ele tem pus, ele gera muito pus, né? Então, a gente espremer o furúnculo é o que muitas vezes faz com que ele pare de doer, não é verdade? Quando você espreme o furúnculo, pode até doer pra caramba naquela hora, mas depois a dor cessa. O que eu tô falando aqui é exatamente isso. Quando você sente a dor, ela vai embora. Mas se você quer fugir dessa dor, aí que ela vai inflamar como esse furúnculo. Então, essa crônica que eu li dele falava sobre o espremedor de furúnculos. O papel dele era ser um espremedor de furúnculos. E ele era psicanalista, o Rubem Alves. Por isso também a minha grande identificação com ele. Eu me identifico muito com o Rubem Alves, porque ele era escritor, e assim eu também sou escritor. Ele era psicanalista, eu também sou psicanalista. Ele estudou filosofia, eu também estudo filosofia. A gente tem muitas coisas em comum. E aí ele falava que ele era um espremedor de furúnculos. Quando as pessoas iam lá falar com ele batia naquela coisa que era super dolorosa, para poder espremer aquele furúnculo e a pessoa sair melhor dali, né? Então, vamos fazer isso, vamos espremer esses furúnculos e a gente conseguir cessar essa dor. Isso é muito interessante, gente. Com certeza ainda vou voltar a falar sobre isso em outras lives mais para frente, né? Então, voltando aqui pro livro, que já é a parte final, certo, gente? Ó, imagine um chefe de polícia tentando achar um incendiário, quando o incendiário é o próprio chefe de polícia. Ou seja, é você tentando encontrar a si mesmo, né? Não nos livraremos desse sofrimento enquanto não extrairmos o sentido de eu interior da identificação com a mente, ou seja, o ego. A mente é então derrubada na sua posição de poder, e o ser se revela em si mesmo, como a verdadeira natureza da pessoa. Ou seja, a nossa verdadeira natureza é o nosso ser. Então que a gente consiga acessar esse ser. Ele só para completar, ele diz uma frase: já sei o que você vai perguntar agora. Só que isso a gente vai ver na live de amanhã. Ele fala sobre o sentimento de amor, de alegria, entre outras coisas. Mas aí o resumo, gente, só para resumir essa live de hoje, é que a gente tem que observar os nossos pensamentos e a gente tem que observar juntamente os nossos sentimentos. Quando a gente observa os pensamentos e os sentimentos, as emoções, é que a gente consegue integrar e chegar ao nosso ser, acessar o nosso ser interior. E esse é um processo de alcançar essa iluminação espiritual. Seria o resumo de tudo aquilo que eu falei. Não é fácil, mas é possível. Que a gente consiga
caminhar nessa direção. A gente caminhando nessa direção, teremos como resultado de tudo isso a plenitude, a alegria, a paz de espírito, a saúde do corpo. É tudo isso que a gente quer, tudo aquilo que a gente almeja. Então é isso, amigos. Eu espero que tenham gostado, né, dessa live de hoje. Eu falei aqui umas coisas muito interessantes, coisas até que eu não estava nem, assim, a princípio, pensando, planejando de falar, mas que me veio, né, agora. Espero que tenham gostado. Amanhã a gente vai continuar falando muito sobre isso, né, sobre esses outros sentimentos, né, de amor, de alegria. Eu conto com vocês, espero vocês amanhã. Né, um bom domingo a todos, né? E vamos continuando, né, seguindo nesse caminho de autoconhecimento. Um grande abraço e até amanhã.